eu estou muito feliz de estar aqui com todos e, para mim, fazer parte do Sim é uma realização muito grande. Como eu tive a oportunidade de falar em uma palestra anterior, eu não tinha muitas esperanças de servir em missões nacionais, né, que era um desejo que eu tinha desde criança, e por algumas situações eu não fui por radicais, não servi dessa forma, mas sempre que tem um Jesus Transforma, eu gosto de participar. Se for aqui na minha cidade, eu participo, e já participei em outras cidades, então é uma alegria muito grande levar Jesus como Salvador nessas operações aí que são criadas por missões nacionais, e participar é uma alegria, e no Sim, participar profissionalmente, aí é uma alegria muito grande, de servir os missionários na minha área, e eu espero estar levando esse cuidado, essa esperança, né, dessa forma também. Então, vamos iniciar, missionários, e espero também perguntas para quem tiver, e é uma alegria dar essa palestra, alimentação e nutrição. Tá bom. Não. Agora apareceu. Para mim já apareceu. Apareceu também. Não. Mas aí, qualquer coisa, eu abro aqui no computador e vou falando. Ah, então tá bom, porque eles estão vendo, né? Ótimo. Então, já comecei a abrir aqui, então, primeiro slide, né? Quem sou eu? Eu sou Meire Guilherme da Cunha, serva do Deus Altíssimo, congrego aqui na Igreja Batista Pedras Vivas, em Palmas, capital. Sou casada, nutricionista, apaixonada por Jesus. A nutrição me fascina. A minha missão é ajudar meus pacientes a uma vida tranquila e saudável. E aqui no Sim não é diferente. Através de postagens e também até consultas, né? Quem precisou de atendimento nutricional individual, com uma dieta personalizada, a fim de atingir o objetivo de saúde ou até mesmo tratamento, né? De alguma patologia, como aconteceu, diabetes gestacional, né? Em uma missionária, e foi um prazer atendê-la, e agora ver o crescimento do filhinho dela, que graças a Deus deu tudo certo. E eu sou graduada em nutrição pela Universidade Federal do Tocantins, e o que eu gosto é de atendimento de consultório. É a área que eu trabalho aqui na Polícia Militar do Estado, né? Eu sou também sargento, e Deus me conduziu, né, para trabalhar na minha área. Após algumas situações de saúde, eu fui inapta, né, ao serviço operacional, e hoje é um privilégio trabalhar no que eu gosto, crescer, fazer pós-graduação, com ênfase nas áreas que eu tenho mais afinidades. Então, vamos para o próximo aqui. Então, falar de alimento, né, no contexto bíblico, a gente começa a perceber desde o Éden, que tinha os frutos e que a gente poderia já se alimentar. Então, Deus nos ordenou, né, que poderíamos comer livremente das árvores do jardim, exceto uma. E faço também uma comparação, já na alimentação que percorre toda a Bíblia, já com a ceia do Senhor.
porque o partilhar do pão estava presente na ceia, para a gente comer de uma forma equilibrada e com todos, porque assim era feito, né, comendo um pedacinho cada um, e já na ceia era em memória, né, de Jesus Cristo, e assim que ele deixou o pão. E as refeições que era feita também com os discípulos, tudo isso tem um sentido, né? Alimentação e nutrição. Será o que a gente come, né? Realmente nos nutre? Então, esse também é um pensamento importante, o pensamento primeiro, agradecer o que se tem na mesa. Tudo isso não é apenas um protocolo, tem todo um sentido para o que nosso corpo esteja saudável. Então, o controle do apetite, ele envolve conceito, mecanismos, né, hipotalâmicos, neurais. O nosso corpo, que é tão perfeito, criado por Deus, nesse corpo é que nós temos, né, os mecanismos do apetite, e assim nós podemos raciocinar por que comer, para que comer, e todo esse controle, ele depende de como nós estamos dormindo, para ter a saciedade, e como nós estamos lidando, né, com o alimento, a questão da hidratação é importante. Então, quando o alimento está à mesa, todos esses mecanismos sensoriais, eles comandam muito mais do que o simples ato de colocar o alimento na boca, né? Tem todo um processo. Então, quando nós já estamos à mesa para pensar no que realmente comer e como esse prato vai ser composto, a variedade, a moderação, o equilíbrio, ele depende de todas essas características sensoriais do alimento. A cor, como que nós vamos compor. Então, quanto mais cor, é melhor a alimentação, justamente por causa disso, porque ali, como vai ter um grupo de cada, vai ter moderação, equilíbrio, variedade. Então, é tudo muito importante, a questão das cores também. Então, como comer, né? A roda de alimentos, ela é o que norteia a nossa alimentação. A pirâmide alimentar também. O slide não está aparecendo. Não sei se é só para mim que não aparece o slide. Voltou. Obrigada, apareceu. Maravilha. Então, como comer? A roda de alimentos, ela norteia a nossa alimentação, bem como a pirâmide alimentar. E nisso nós temos a porção exata dos grupos de alimentos que nós podemos nos alimentar no dia a dia. A base da pirâmide, ela é os carboidratos, tanto quanto aqui na roda de alimentos, que nós temos uma porção maior da roda quanto aos carboidratos. E esses carboidratos, eles têm uma maior qualidade nutricional na escolha dos complexos. Por quê? Porque os complexos, eles têm uma maior quantidade de fibra. O leite e derivados também estão presentes, e escolhendo os de menor teor de gordura é melhor para a saúde, tanto quanto as proteínas em menor teor de gordura saturada também é melhor para a saúde. E os ovos em melhor abundância, que também tem uma quantidade de proteína. Então, quais são os perigos da má alimentação? É uma alimentação não nutritiva, porque como nós vimos no slide anterior, tudo está muito equilibrado e tem as frações no dia a dia. Ao concentrar uma só fração, será que
esse prato está sendo nutritivo? Não está. Por quê? Porque quando eu concentro uma fração só de carboidratos, eu tenho um alto índice glicêmico. E se eu concentro só de proteína, será que é bom para a saúde? Também não é, porque ali eu terei muita gordura e também acaba ocasionando que é uma fermentação. Essa fermentação pode até ter também constipação, por concentrar em um só alimento. Então, nem um prato, nem outro não é bom para a saúde, tem que ter equilíbrio em tudo. Então, foi criado nos Estados Unidos os conceitos de Evelyn e de Elise, que é o comer intuitivo. Como que funciona o comer intuitivo? O comer intuitivo, ele não é dieta. Assim como a pirâmide alimentar e também a roda de alimentos, ele vai nortear a alimentação, para que nós nos tornemos expertos em nossos próprios corpos. Isso é possível? É possível escolher uma boa alimentação no dia a dia, sem um auxílio profissional, o profissional apenas para nortear a alimentação? É possível. Por quê? Porque nós temos mecanismos criados por Deus no nosso corpo, que é saciação e saciedade. A saciação, a busca do alimento até sentir o estímulo, né, de saciação, e a saciedade, que já é a próxima busca após 3 horas, mais ou menos 3 horas de refeição. E como que isso acontece? Através de boas escolhas, o equilíbrio no prato. Esse prato, por exemplo, nós podemos notar, tem o carboidrato do pão, tem a fibra da salada e tem a proteína. É uma refeição muito parecida com as grandes refeições, em que temos aminoácidos completos. E isso é importante para a saciedade e equilíbrio no corpo e manutenção do peso. Então, os princípios do poder do comer intuitivo, eles são princípios que vão dar essa autonomia ao se alimentar. Jean-Joseph Bauer, ele afirmou o quê? Que o problema não está na comida, e sim na mente, na falta de consciência das mensagens provenientes do corpo. Porque nem sempre o corpo está falando que é fome. A fome, ela vem em uma característica de sinais específicos. Muitas vezes é uma vontade de comer, e por que essa vontade? Então, tudo isso pode sim ser analisado para ter uma melhor alimentação no dia a dia. Então, honrar a fome. Como que eu posso honrar a minha fome? Quando eu observo a quantidade que coloco no prato, essa adequação, está tendo uma harmonia, porque colorir um prato não é só um jargão, uma frescura, e sim eu observar que ali eu tenho nutrientes, e quanto mais variado, melhor. Então, observar, saborear, estar presente na alimentação. Ao fazer um prato, nós estamos presentes, olhando, observando aquele prato. O hábito de sentar à mesa, além de espiritual, de ter a família perto, é também comer com a atenção plena, saborear o alimento, sem uso de celular, televisão, conversas, muitas vezes, distrações. Então, é interessante toda a aplicação desses princípios no dia a dia para ter uma família e também a comida mais harmônica. Rejeitar a mentalidade da dieta. Quando se decide por uma alimentação saudável, essa questão de pensar em dieta pode atrasar esse processo e até procrastinar, porque nós sempre estaremos em contato com alimentos que não são saudáveis. Porém, a quantidade, a moderação vai fazer toda a diferença. A atenção ao eixo corpo, coração e mente é que vai comandar esse mecanismo.
para saber se realmente está com fome e como poderá nutri-lo. Então, a distração, ela tende a suprimir as calorias. Por quê? Porque é comum a gente ouvir, ai, tem tanto tempo que eu não como um pudim. Será que tem mesmo que tem tanto tempo que não come aquele doce desejado? Por quê? Porque na hora de comer, muitas vezes não saboreou, comeu em pé, comeu correndo, então não teve aquela atenção naquele alimento que você tanto desejou. E então acha que é só mais um pedacinho, que foi, que foi pouco, tende a suprimir as calorias. Ah, o que você comeu ontem de manhã? Ah, comi só 3, 4 pão de queijinho, já usa no diminutivo. Então, essa tendência é comportamento de distração a comer, ao se alimentar. E isso tem que ser episódios cada vez menores, são comportamentos que podem sim ser trabalhados e transformar a nossa vida em hábitos melhores, que realmente valorize mais o alimento ao se consumir e consumir um alimento também de melhor qualidade nutricional. Então, não se aprisione em dietas, não coloque essa frase na tua mentalidade e na tua família, e sim coma de forma equilibrada e viva melhor. Então, fazer as pazes com a comida é justamente isso, comer com moderação, é saber que em um Natal, em um Ano Novo, vai ter aquela festa da família e aquela comida que remete à sua infância, e ela pode sim estar presente à mesa, sem terrorismo nutricional e de uma forma equilibrada. Então, tudo isso é interessante refletir. Por que estou comendo? Se o estímulo da fome, ele não veio em uma hora propícia, que é mais ou menos em torno de 3 horas para a próxima refeição, então por quê? Por que está comendo? Porque teve um dia estressante? Porque teve um dia que não foi dentro do planejado, aquele calor de uma discussão no trabalho ou em outro lugar, e é realmente equilibrado comer esse tipo de alimento, esse dia, essa hora? E qual é essa intenção? Por que essa escolha? Será que uma melancia, por exemplo, que é uma fruta rica em antioxidantes, vermelha, de boa cor, muitas vezes não está no paladar de algumas pessoas, mas uma outra fruta pode substituí-la muito bem, que está no teu hábito alimentar. Então, as frutas, elas representam, sim, menor teor de calorias, e muitas vezes, quando não há sinal de fome, é o suficiente para atender aquela fome. Ou então, quanto e como comer. Porque uma menor quantidade de um alimento que não deveria estar presente na dieta, ele vai causar, sim, um menor prejuízo. E desafiar o policial alimentar é aquele conceito que está na tua mente: eu não posso, e está comendo. E muitas vezes em quantidade até exagerada. Por quê? Porque está comendo aquele alimento com peso na consciência. Isso é correto? O alimento, ele está presente no nosso dia a dia, nas festas de final de ano, como está chegando agora. Então, não é correto se condenar de tal forma. Por que fazer isso conosco? Se temos muitas vezes o poder aquisitivo de adquirir aquele alimento, e por que essa culpa à mesa? Por que passar isso para as crianças? Então, é interessante refletir que a pizza, ela pode sim estar presente e é permitida. O arroz é permitido, ele não é um terror, e nem o leite, que não inflama. Ele pode sim inflamar algum organismo que já tem alguma intolerância àquele alimento. Então, é possível nos desafiar a comer com moderação e não com condenação. Sentir a saciedade.
Por que algumas pessoas conseguem comer uma menor quantidade e estar satisfeitos? Porque há muitas vezes equilíbrio na refeição. Quando uma refeição está balanceada, o equilíbrio está mais presente. E quando tem um só grupo de alimentos, realmente tende a comer em maior quantidade. Então, sempre que estiver combinando uma tapioca com ovo, ou cuscuz com ovo, ou pão, terá uma maior saciedade, e até mesmo as frutas. Então, é interessante essa versatilidade na hora de se alimentar. E esse ponto é importante, lidar com as emoções sem usar a comida, porque o alimento, ele pode sim ser consumido quando está com fome, né? E os sinais da fome, eles são bem característicos, né? A fome, ela é persistente, ela tem até um barulho de um roncar. Então, os outros sinais são muitas vezes fome emocional, e ela vai desejar justamente um alimento específico. Fome de pudim, fome de bolo, fome de doce. Então, são fomes que não são reais. Então, algo negativo não pode ser suprido com o alimento, e sim tem que resolver aquela situação. Então, respeitar o corpo é o principal indício que ele está fora de controle, é quando tem aquele desejo ardente de comer, que pode sim transformar em até comportamentos compulsivos. Então, na prática, comer para viver e não viver para comer. Então, respeitar o corpo significa valorizar hábitos que vão fortalecer ele no dia a dia, porque muitos alimentos, eles têm nutrientes para o melhor controle da mente, gastar mais tempo com coisas que vão nos fazer bem, o equilíbrio da mente, o exercício físico e também a leitura da palavra de Deus. Então, cuidar da saúde física, mental e social faz toda a diferença para ter mais controle ao se alimentar. Exercitar sentindo a diferença não é se exercitar e sempre se pesar, usar fitas para medir, para ver se está perdendo. Isso pode causar um aprisionamento da mente quanto à balança, quanto a roupas. Então, não tenha esses comportamentos, e sim se exercite para suar a camisa, para ter uma motivação, para ter mais contatos ali com pessoas. É realmente uma busca de mais prazer. Então, honrar a saúde é praticar uma nutrição gentil, é não condenar as pessoas que estão nos alimentando à nossa volta. Nossa, mas você faz tanto exercício e não emagrece. Ah, mas você está comendo essa quantidade de comida, por isso que não emagrece nada. Então, são palavras que não precisam estar presentes no nosso dia a dia. A gente pode sim ser mais gentil ao nos alimentar em nossas igrejas, porque alguns dizem, crente não bebe, mas come demais. E por que comer demais? Por que a mesa não pode estar mais variada? Ela pode conter, sim, alguns salgadinhos, e até mesmo o suco ou refrigerante, como é a preferência de alguns, e até mesmo nada, porque sempre tem que se comer bebendo, porque pode muito bem fazer um prato mais variado, frutas e até mesmo alguns salgadinhos, empadinhas ou o que seja que esteja naquela mesa, pode sim conter vários grupos de alimento e não precisa exatamente beber algo. Pode tomar uma água depois, não precisa sempre estar comendo com suco ou com outro tipo de líquido. E então, praticar uma nutrição gentil é a gente ser gentis com nós mesmos
e com os próximos que estão à nossa volta. E o comer intuitivo é essa proposta, né, de atender às necessidades fisiológicas, mas também sociais e culturais, porque em algumas culturas e algumas famílias sempre vai ter aquela reunião para comer uma pamonha, para matar a saudade daquele tipo de alimento, e essas reuniões, elas geram aquele afeto, né, remete àquela situação, comidas afetivas que geram conforto, existem sim, e faz bem, a lembrar daquele avô, que já foi recolhido por Deus. Então, isso é importante, né? É uma abordagem, muitas vezes, de não dieta, e sim da pessoa ter momento, né? Porque nós só mudamos comportamentos quando estamos preparados para isso. E o preparo, ele não é na virada do ano em que a gente faz 10 metas. Ele começa hoje. Como que eu posso comer melhor no Natal, no Ano Novo? É eu buscar diversos grupos de alimentos e comendo também em menor quantidade. Eu não preciso comer tudo na sexta-feira, porque vai virar o ano para terça eu começar a fazer caminhada e começar a fazer a dieta. Eu já posso me cuidar hoje, e então tudo isso vai fazer, sim, o melhor sentido, um cuidado diário para formar um hábito alimentar melhor. Então, eu agradeço primeiro a Deus, né, pela minha vida, pela minha profissão, mas antes dos agradecimentos e de tudo que Deus realiza na minha vida e na vida de todos os irmãos em Cristo, nós podemos agora fazer um momento, né, para a gente conversar um pouco e também ter a oportunidade, né, de esclarecer alguns conceitos, quebras de tabus. Os irmãos, por gentileza, e irmãs, fiquem muito à vontade. Meire, a questão de água, de líquido, o ideal é comer sem tomar líquido durante a refeição, mesmo água? Durante a refeição do dia a dia, é interessante ativar as papilas gustativas para o gosto da comida, as características sensoriais, elas vão levar, sim, mais saciedade, mais equilíbrio. O ideal é que não consuma nenhum tipo de líquido durante as refeições. E os sucos, por exemplo, eles podem estar presentes em momentos mais raros, comemorações e outros momentos, mas no dia a dia, o suco não deve estar presente à mesa, porque o suco, por exemplo, o de laranja, para fazer um suco de laranja, ele vai de 8 a 10 laranjas para ele ter um gosto bom. E ali eu já tirei as características da fruta, os nutrientes, e só sobrou mesmo o açúcar da fruta, a frutose. E muitas vezes um suco ele pode ser muito mais calórico e muito mais vilão numa dieta do que um alimento. Então, por isso que deve se tomar muito cuidado no consumo de sucos. Meire, a questão da carne vermelha, você falou sempre de carne branca. Qual a dificuldade para você da carne vermelha? A carne vermelha, ela pode estar presente nos grupos normais de 2 a 3 vezes na semana. Em grupos mais que já tem um controle, que já faz um controle do colesterol, por exemplo, o ideal é uma vez na semana. E se já possui algum tipo de tratamento de colesterol, ou de uma glicemia alterada, um diabetes, o ideal é que consuma mesmo uma vez na semana,
e se conseguir retirar é até melhor, porque a carne vermelha, ela tem mesmo um teor maior de gordura saturada, e as carnes brancas, quando elas não têm um preparo ideal, elas também têm muita gordura. Então, sempre o frango, os cortes que tiver mais gordura, retirar as peles. Os cortes mais magros, como o peito, como o frango desfiado, pode estar presente em maior quantidade de vezes na semana. O peixe, para quem consegue consumir, excelente, porque o peixe ele tem baixo teor de gordura, e mesmo a gordura que tem é uma gordura boa. Olá, boa noite. A resistência à insulina, ela é mais responsiva para diminuir, né, essas taxas de glicose ao longo do tempo com uma alimentação de baixa carga glicêmica. Então, por exemplo, os bolos de caneca, crepioca, são boas opções de café da manhã. Mas quando o hábito está presente o pão, está presente pão de queijo, cuscuz, tapioca, então sempre tem que ter uma combinação melhor. A combinação melhor é sempre com proteína, ou ovo ou queijo, vai ajudar. Mas aí qual a quantidade? Realmente, um pão com ovo é o suficiente para manter níveis glicêmicos um pouco mais baixos, desde que pratique atividade física. Se não praticar atividade física, a quantidade de carboidrato tem que ser cada vez menor, ou seja, metade de um pão com 2 ovos. Se não conseguir aderir às crepiocas e bolinho de caneca, realmente o teor de carboidrato tem que sempre ser menor e sempre associado a fibras e proteínas. Então, opções aí de lanche da tarde. Gosta muito de fruta? A fruta é o suficiente para aumentar a glicose no sangue? É sim. Se a fruta não estiver combinada, por exemplo, com proteínas, pode vir a aumentar. O iogurte, por exemplo, desnatado, um pouquinho de fruta, um pouquinho de chia e aveia, já mudei totalmente a refeição. Porque, por exemplo, aquele pico de fome, 2 bananas, 2 laranjas, ou outras frutas mais adocicadas, pode vir a aumentar. Agora, numa refeição isolada, as frutas com boa quantidade de gordura, menor teor de carboidrato, não tem problema serem consumidas isoladas. O coco, o abacate, ou até mesmo só castanhas sem frutas, elas a tendência de não alterar a glicemia é maior. Oi, boa noite, queridos, queridas. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Eu peço até desculpa que eu estou de plantão, mas eu não podia perder essa oportunidade de assistir essa palestra. As palestras são bênção na nossa vida, né? Então, Meire, que bênção, que Deus te abençoe, tá? Gostei muito da sua palestra. E o que aconteceu comigo também? O mesmo caso da Denise, eu estou com resistência à insulina. Eu tive uma crise muito forte devido a trabalhar na linha de frente do Covid, e eu tive uma ingestão de carboidrato, compulsão alimentar, fui assistida, até a psicóloga Denise me assistiu. E desde então eu venho sendo assistida por 2 nutricionistas. E eu tenho muita dificuldade, por quê?
As frutas têm alto índice glicêmico, né? Tem fruta que tem médio, baixo, e fruta que tem alto índice glicêmico. E eu venho fazendo esses ajustes com frutas no café da manhã, uma dieta pobre em carboidrato devido ao ter problema da tireoide. Eu não tenho, eu fiz tiroidectomia há 11 anos e desde então eu tomo o hormônio. Então eu tenho muita dificuldade em relação assim às frutas com alto, médio e baixo índice glicêmico. Eu tenho procurado fazer uma alimentação saudável, mas o suco, né? O suco, as pessoas falam assim, a carga glicêmica. Aí eu gostaria que você me ajudasse nesse sentido. O índice glicêmico, a diferença do índice glicêmico para a carga glicêmica. Se eu vou fazer um suco de laranja, é melhor uma fruta, com certeza, porque aumenta a carga glicêmica desse alimento. Exatamente. O suco, ele só muda um pouco a carga glicêmica dele, se o suco for de fruta adocicada, quando adicionado, por exemplo, hortelã, couve, aí muitos usam esse termo detox, mas não é questão tanto de detox. Um suco de melancia, por exemplo, com hortelã, ele já vai ter aquela carga glicêmica diminuída, né, com hortelã, com gengibre, se não for hipertenso. Então, é uma estratégia, assim, para quem gosta muito de suco, sempre ter essa mistura, né, com hortelã, com couve, e já diminui. Entendi. Obrigada. A melancia também, né? A melancia, ela tem alto índice, mas fazendo um suco, por ela ter água, o que você acha? A melancia, ela pode, sim, ser consumida mais ou menos aí até às 15 horas, né, se não for praticar atividade física. Agora, se for praticar, ela tem uma boa quantidade de fibra, então é uma das frutas que ainda pode ser consumida isolada, né. Os meus pacientes, eles têm fruta praticamente o dia inteiro, mas eu sempre coloco uma proteína junto, justamente por isso, né, para não aumentar tanto a carga glicêmica. Muitos gostam das frutas mais básicas, banana, maçã, laranja, e realmente banana e maçã tem que ter esse cuidado, né, de sempre estar com iogurte, com chia, com aveia, nesses casos aí de diabetes e resistência à insulina. E até mesmo quando tem apenas o colesterol alto, por quê? Porque o colesterol alto, o tratamento dele pode acarretar uma resistência à insulina e diabetes futuro, só por ter mesmo essa patologia em tratamento, né? Então, é interessante todo esse cuidado mesmo. Mas o que vai mais comandar aí, além da quantidade da refeição, é sempre estar se movimentado, né? Se movimentando. O não sedentário, ele tem essa vantagem de sempre ter uma queiminha diária de glicose e do colesterol também. Ele sempre vai estar queimando. E as fibras, elas vão comandar muito isso aí também. Se as refeições sempre estiverem presentes, nem que seja um tomate, um repolho, tem toda a diferença nas refeições principais. Muito obrigada, tá? Deus abençoe sua vida. Amém, eu recebo. Meire, você falou sobre o gengibre, quem não tiver hipertensão. Ainda ontem estava conversando com minha irmã sobre isso, e ela disse que ela pensava que era ruim para quem é hipertenso, mas agora ela descobriu que não, né? E aí, o que você me diz? Como é que é essa questão? É ou não é? Então ela não sentiu diferença no caso dos níveis pressóricos aí, né? Tá consumindo e sempre que faz aferição não tá tendo alteração? Não. Ela disse que, pelo contrário, melhorou. É interessante, né? Porque nos casos, por exemplo, de irritantes gástricos, nós vemos muito isso, que não é para todo mundo que tem gastrite que laranja vai fazer mal,
porque vai muito da mucosa. Agora, esse caso de pressão, eu ainda não tinha visto, não. Pois E é. fico feliz por ela estar usando. Aí, assim, porque ela falou para ensinar minha mãe, né? Minha mãe é hipertensa. Esse dia ela estava dizendo 9 por 9. Então, assim, bem alto. Outro dia estava 20. E aí ela falou para eu ensinar minha mãe. Eu falei, mas e a questão da pressão alta dela? Ela falou, olha, tem sido muito bom para mim tomar gengibre. E é interessante, né, que o aumento da pressão arterial, ele tá muito ligado também a estilo de vida, né? Nesse caso, claro que ela se sente melhor tomando um gengibre, como ela relatou, mas também, será que os fatores de estresse anteriores que ela já teve, hoje são bem menores, e hoje ela pratica mais atividade física, também será que toda essa associação não está fazendo a diferença, se ela está dormindo melhor também? Então, tem todo essa... Falando de pressão agora, o contrário, pressão baixa, é o meu caso. Nesses dias quentes tem baixado muito, às vezes eu sinto náuseas, mal-estar. Antes de ontem mesmo eu tive que pôr sal embaixo da língua. Né? Às vezes ela vai para 8 por 6, então estava 9 por 5. E aí, o que você recomenda para essa pressão que está sempre baixando? A pressão baixa, ela aumenta um pouco, assim, melhora mesmo os níveis pressóricos quando o complexo B está em dia, né? Ou seja, todas as vitaminas B da senhora, elas têm que estar no nível adequado. E o nível adequado de vitamina B, principalmente a B12, a faixa dela é muito grande, né? Porque para alguns profissionais, eles consideram que 200, eles olham o exame, tá bom. Mas, nossa, uma vitamina B12, por exemplo, de 500, 600, já está maravilhosa, né? Porque vai até 900. Então, é interessante o consumo de nozes, o consumo de fígado, que tem ovo, que tem bastante vitamina B, né? Estou agora comendo mais nozes, mais ovos e fibra também. Eu sempre de manhã no meu café eu coloco aveia, chia, né, gergelim com banana. A aveia também sempre tem que estar presente. E no caso, não é bom que você não faça o fracionamento de refeições, né? No caso, você tem que tomar café da manhã, comer algo no intervalo, almoçar, comer à tarde, porque assim você consegue manter nos níveis melhores. Então, deixa eu entender essa coisa da vitamina B. Se ela está num nível bom, a tendência é ter baixa? Não, a tendência é você ter a pressão boa, adequada. Essa é a tendência. Porque eu fiz exames recentemente e estava tudo bom. Eu não me lembro o quanto agora, né? Eu teria que olhar, mas o médico achou ótimo. Então, a tua tendência agora é normalizar mesmo, que já está comendo, né, as vitaminas do complexo B em ordem aí, alimentação, né? É bom. Então, eu não estou usando vitaminas, assim, do complexo B, né? Porque ele falou que é mais na alimentação mesmo que eu estou me cuidando. Mas aí, eu falava, todos os exames que eu fiz quanto à vitamina, tá tudo bem. Realmente aí vai fazer a alimentação, né? Que você citou, que tem caprichado aí em nozes, né? Nozes faz a diferença mesmo. Ok. Uhum. Obrigada. Obrigada a você. Deixa outra aqui. Meire, mais uma pergunta. Sobre colágeno, quando que a gente tem que começar a tomar? O colágeno, essas fibras, elas são formadas pela quantidade de proteína adequada do corpo. E a maior parte dos brasileiros não tem essa quantidade adequada. Por quê? Os hábitos alimentares com pouca proteína, eles são normais desde a infância. A maioria das pessoas, elas tendem a
tomar café da manhã é sempre um pão com café, ou então um bolo com café, e no almoço a quantidade de proteína muitas vezes não passa da palma da mão. Então, a quantidade de proteína geral da população é baixa. Então, quando se começa a inserir uma quantidade maior de proteína, vou citar um exemplo bem claro mesmo. Muitas pessoas à noite não gostam de jantar. Aí é leite com biscoito, uma coisa simples. Então, é mais um déficit de proteína naquele dia. Então, o que acontece? O colágeno fica baixo. Para formar colágeno, tem que ter proteína. E então, eu indico, nesse caso já do envelhecimento, começar a adotar a proteína do soro de leite. Se tiver intolerância à lactose, aí usa um whey isolado, e se mesmo assim se sentir desconforto, aí tomar uma proteína de ervilha e arroz, né, que é uma proteína vegetariana. Mas por que falar em proteína e não falar em colágeno? Porque a proteína adequada vai formar o colágeno. Colágeno eu não indico nenhum, eu não trabalho com colágeno, porque o colágeno, ele há essa falta de confirmação científica, né? Algumas linhas defendem, outras não utilizam. Então, a proteína adequada, ela vai formar, sim, o colágeno, promover uma melhor enrijecimento e rejuvenescimento da pele. Então, tanto a proteína adequada com a alimentação, que ali eu vou conseguir 1 grama por quilo de peso com muito esforço, né? Somando com a proteína do soro de leite, vai atingir 1,5. E se fizer atividade física, dá para tomar até 2 vezes ao dia. Então, dá para formar, sim, uma boa quantidade aí de colágeno com a proteína do soro de leite, o whey protein, somado à alimentação. Ô, Meire, e a questão, a gente deve, mesmo que a gente não esteja com fome, o ideal é comer de 3 em 3 horas? Porque... Não. Prossiga, desculpe. Não, é porque eu tenho pensado assim, porque eu tenho feito, até eu estou sendo acompanhada pela sua amiga, Gilma. Ela tem me ajudado bastante. Aí eu estou seguindo aquilo que ela orientou, né? Mas eu almoço, né, dentro daquele limite, né, que foi passado para mim, aí eu fico saciada, né? Aí, no caso, eu não gosto de comer muito à noite, eu quero comer mais cedo. Mas aí eu fico naquela dificuldade, se eu vou comer ou não, porque eu ainda estou saciada. Sabe? Aí eu fico pensativa. Por exemplo, eu cheguei, nós fomos no mercado, que meu marido estava na roça, fomos no mercado, aí me deu fome, eu falei, agora vou ter que comer. Uma hora dessa, né, tipo 8 horas, né, antes das 8, né, 7h30, porque eu já tinha alimentado, mas eu vi que eu estava precisando de alguma coisa a mais. Já estava me dando um certo mal-estar, né? Ou será que eu estou usando, no caso, estou usando muito uma coisa e talvez eu tenha que usar outra coisa, assim, uma proteína, para eu poder ficar mais equilibrado, porque às vezes me dá tontura, me dá assim, mal-estar, eu fico com aquela sensação de fome, realmente eu estou com fome, mas eu vou comer, eu estou tentando comer, às vezes, olha, eu já estou satisfeita, às vezes eu comeria mais, mas eu não como, porque eu estou, sabe? Não tá. Então, eu estou meio confusa com isso, porque às vezes eu fico assim, eu estou sentindo um mal-estar. A minha pressão, às vezes, abaixa a glicose. Eu tenho tendência tanto a ter pressão baixa quanto a glicose baixa. Sabe, a minha glicose já foi já foi a 50. 30 e poucos. Então, eu tenho essa dificuldade. Aí eu fico pelejando. E se eu comer doce, aí me faz mais mal. Então, eu fico sem saber
o tipo de alimentação que eu posso, que realmente vai me ajudar a equilibrar para eu não ter esse mal-estar, assim, esses picos de mal-estar durante o dia. Certo. Então, você está passando por um momento de um plano alimentar restrito em calorias para promover o emagrecimento, é isso, né? Na verdade, eu tenho psoríase, tenho artrite, e eu estava com muitas dores. Inclusive, as dores melhoraram muito, sabe? Melhorei muito mesmo na questão da dor, sabe? Eu tive uma melhora, assim, muito, muito grande. Foi uma melhora, assim, sabe, grande mesmo. Até na pele eu melhorei muito da psoríase, sabe? Mas a alimentação, realmente, ela está me fazendo bem. Mas eu tô tendo essa dificuldade de ter esses mal-estar, assim, né? Sim. Eu acho que a pergunta que ela quer fazer é se ela deve comer de 3 em 3 horas, né? Isso. Eu creio que realmente você tem que obedecer seu mecanismo da fome, né? Se você se sente saciada, você não deve fazer aquela alimentação estando saciada. O que você pode fazer é concentrar o que você não comeu na refeição anterior na próxima refeição. Por exemplo, estava escrito lá, fruta com castanha, e você não tinha fome naquele momento. Então, na próxima refeição, você janta e pode comer as castanhas e a fruta, somando. Aí, ou seja, você fez uma refeição de um volume maior, porque na anterior você não teve fome. Então, você respeitou o seu mecanismo do apetite, até porque respeitar o mecanismo do apetite e saciedade, você está construindo novos hábitos para que seu organismo realmente responda, né, ao teu objetivo, que é tanto do tratamento dos desconfortos e patologias que você tem sentido, quanto de um novo hábito alimentar. Então, aí, além disso, tem a questão que você está se sentindo fraca, que você pode também tratar, né? Porque como a linha que a tenente trabalha é uma linha vegetariana, então eu creio que ela não tem contraindicação a um suplemento alimentar, como, por exemplo, um suplemento de quelado, né? Que é o quelatos bar, isso aí você pode até ver com ela também. O suplemento quelado, a diferença é que ele já cai absorvido no teu organismo, e como você está se sentindo fraca, ele já vai repor as vitaminas aí, talvez num prazo de 2 semanas, você já se sinta melhor. Mas aí é bom você ver uma prescrição com ela, porque é natural que você se sinta, como é que fala? Você se sinta um pouco fraca, mas isso daí com qualquer plano alimentar, porque na verdade você está fazendo uma restrição de calorias, né? Então é normal que você se sinta um pouco cansada, fraca, mas esses sintomas não vão por muito tempo também, né? E a questão de você se sentir melhor seria mesmo um suplemento vitamínico ou então uma proteína, né? Porque no caso, ela que trabalha com uma linha mais vegetariana, tem as proteínas de ervilha com arroz, que é bastante proteica também, tanto quanto o whey protein. Então, isso você pode até ver se você precisa dessa suplementação para comprar também, né? Muito bom. É porque eu gosto de ser obediente, né, Denise? Não, porque eu estava eu emagreci bem, mas é lógico que eu queria emagrecer, mas eu fui, realmente procurei ela e tudo que eu vi do grupo e tudo, e realmente com a alimentação que ela passou, eu melhorei muito as dores, melhorei demais. E até a psoríase melhorou também. Sim. Então, bom, aí, já que a Meire, né, eu já te conheci de nome, né, falei, ó, eu tenho que ouvi-la para poder tirar uma... eu sei que vocês duas são amigas, né? Posso montar uma. Quem sabe eu troco umas ideias. Sim. Porque aí tem hora que eu fico
sabe? Aí eu já tentei comer mesmo estando não estando com fome, aí fiquei pior. Aí eu fico assim, sabe? Nesse balanço. Muito bom. Mas eu estou tentando fazer bem. Aí você falou uma coisa interessante aí. Quando eu sinto necessidade de proteína, eu como proteína animal. Sim. Não é todos os dias que eu como, entendeu? Mas tem hora que eu sinto necessidade de outra coisa, né? Mas eu estou tranquila, assim, em relação, porque eu gostei muito da melhora que eu tive. Que bom, né? Eu fiquei puro feliz, como diz o mineiro. Fiquei puro feliz na vida, até pular de alegria. Sim. Não, mas foi bom mesmo. Eu aconselho, se tiver alguém com dor, com problema de... valeu demais tudo que ela fez por mim. Valeu, não tem palavras para agradecer. Muito bom. Legal, né? Isso, eu acho que reforça assim, a importância de fazer, né, a consulta com a nutricionista. E eu fico muito feliz, porque os resultados aqui na Polícia Militar não estão diferentes dos da senhora, né? Sim. Ela, quando ela chegou como ela já era da graduação de subtenente, ela ficou como nossa chefe agora do setor de nutrição, né? Nós somos em 3 aqui. Eu, ela e mais uma civil, né? Trabalha também no HGP. E os resultados dela, ela vê aí mesmo que são surpreendentes, né? Pessoas que estavam aí, algumas com a mesma situação que a senhora está relatando, outras apenas emagrecimento, né? Mas perde peso como se fosse de cirurgia bariátrica mesmo. Não, é muito bom. A primeira coisa que aconteceu foi que eu desinchei. Sim. Eu fiquei... e depois eu fui percebendo, eu perdi muitos quilos. Muito bom. Sabe? E as dores também, eu tô aqui mexendo com a mão assim, ó, achando uma beleza. Sim. Porque eu tava com dificuldade mesmo, na mão, nos pés, Sim. Com muitas dores, né? Dor pro corpo todo, sem conseguir dormir. Então, quer dizer, ela passou coisa boa. Sim. Ela passou um Rivotril para mim Rivotril de chá. Ué, beleza também, tô tomando Rivotril. Junção de alguns chás, né? Sim. E aí depois, de noite, o suco de chuchu, que eu achei o máximo, né? O suco de chuchu, eu achei o máximo. A minha pressão tá beleza, 12 por 8, 12 por 7. Sim. Regulou tudo. O missionário Josias quer fazer uma pergunta. Oi, Meire. Obrigado pelas orientações aí. Meire, é o seguinte, eu queria te ouvir a respeito de doce após a refeição. Essa necessidade de comer alguma coisa doce após a refeição, e também outra questão que às vezes me assalta, na madrugada, 3, 4 horas da manhã, levantar para comer alguma coisa. O que está errado nessas duas questões? Você teria alguma coisa para me falar? Certo. O doce após a refeição pode estar associado à falta de vitamina, pode estar. Se não estiver associado a isso, é realmente um hábito, uma coisa que o senhor carrega há muito tempo e gosta, o doce após as grandes refeições, ele não tem um efeito ruim, ele pode não ter, dependendo das quantidades. Por quê? Ali nas grandes refeições, nós temos aminoácidos completos, promovidos pelo arroz e feijão, muitas vezes uma proteína, ou magra, ou uma carne vermelha, mas tem uma proteína, e muitas fibras, salada, verdura, cozida. Então, ali, eu já estou promovendo um ambiente melhor para absorver o açúcar. Então, aquilo não causa tanto impacto na carga glicêmica do que ele isolado. Então, um pedaço de chocolate pequeno ou qualquer outro tipo de doce, ele pode vir após as grandes refeições. O almoço, por exemplo, o período melhor
sugerido é após as grandes refeições. O comer na madrugada, ele pode estar associado a uma baixa ingestão energética durante o dia. Pode ser. O senhor come muito pouco em alguma refeição ou omite outra refeição. Pode acontecer. Outra coisa que pode estar acontecendo é realmente uma necessidade, uma fome mesmo. Então, naquele período, se for o período mesmo de já acordar, né, ou de fazer as orações ou algo assim, pode se suprir de uma quantidade pequena de alimento naquele momento. Uhum. Agora, se estiver já atrapalhando o sono, algo que é um horário que poderia mesmo estar descansando, dormindo, é melhor que no horário, depois do jantar, faça uma ceia de melhor qualidade nutricional, por volta das 9h30, comer, por exemplo, um iogurte com umas frutinhas, ou até mesmo uma torrada com um patê de atum ou de frango, bem pouco mesmo, já para ter um equilíbrio melhor durante o sono, e não precisar acordar cedo para fazer essa pequena refeição, né? Já conseguir levar para 5, para 6 horas. Ok. Muito obrigado. Foi nada. Muito bom. Gente, vamos finalizando, né? A gente já está cumprindo aqui o horário. Quero incentivar vocês a buscar, né? Tanto a Meire, ela está super à disposição para nos ajudar, mas cada um de nós aqui também pode buscar dentro do convênio, né? Dentro ali das possibilidades de cada um, buscar esse acompanhamento, né? A gente vê que é muito importante, né? A Lenice está dando testemunho dela, né? E acho que os outros aqui não falaram, mas quem tem oportunidade tem os resultados muito positivos. Então, isso é muito bom. Meire, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas orientações. Foi muito especial ter você aqui nessa palestra. Tem sido 2 semanas assim bem intensas, né, para todos nós, assim, quem tem participado tem aprendido coisas boas, né, coisas muito importantes. E eu vou pedir para o pastor Josias, lá de São Paulo, fazer essa oração para nós encerrarmos nosso tempo. E amanhã tem mais, hein? Denise, eu queria abrir só um parênteses, né, principalmente para você, para o pastor Sandro e para todos da sala, pedir mesmo desculpa por esse amarelão que eu tive. Eu fiquei totalmente sem ação. Aí quando o Wagner veio aqui me socorrer aqui, meu marido, eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu fiquei assim, paralisada e sem saber mandar um e-mail. Eu peço mesmo desculpas, Imagina, viu? De jeito nenhum, a gente super entende e graças a Deus que deu tudo certo. Foi só começar. É porque você é normal, Meire. Pessoas normais são assim, desse jeito. Sim. Porque quem é muito certinho, não dá certo. Já estamos nos acostumando a isso, Meire. Essas situações acontecem diariamente. Sim. Amém. Okay, muito obrigada. Podemos orar. Amém. Senhor, nós te louvamos, agradecemos porque a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 139, que o Senhor nos fez de maneira maravilhosa. E nós agradecemos, porque o Senhor tem muita preocupação conosco e a palavra do Senhor nos prepara cada dia para que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até o dia de Cristo Jesus. E eu creio, Senhor, que além da atividade física, além de estarmos preocupados com a saúde, nós estamos preocupados com o homem total. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos mordomos, a obedecermos sempre a palavra do Senhor, quando nos orienta a cuidarmos de nós mesmos, para que possamos cuidar dos outros. Nós precisamos do cuidado pessoal. Por isso, agradecemos todos que estão aqui nessa sala e que estão valorizando este momento tão importante com a Meire, que se dispôs a nos abençoar
como seu conhecimento profissional, sua experiência de vida, seus princípios que ela tem vivido e passou para nós neste momento. Ajuda-nos a crescermos nesse cuidado pessoal. Eu mesmo preciso, cada dia mais, melhorar nessas questões. E eu peço que o Senhor ajude cada um de nós aqui a estarmos vivendo uma vida saudável, de tal maneira que possamos continuar com alegria desenvolvendo o nosso ministério e a nossa vida em todas as áreas. Agradecemos por este momento, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Grande abraço. Obrigado, Meire. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. De bom.